Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Para tornar esse programa mais acessível para todos, eu vou me apresentar. Eu sou Heloísa Guimarães, jornalista e apresentadora. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma blusa de cor preta. O cenário do programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição você vai ver que conciliadoras do TRT-RN participam de ação voluntária em prol de processos do Rio Grande do Sul. TRT do Rio Grande do Norte trabalha para identificar e acolher pessoas com as chamadas deficiências ocultas. Sanfoneiro teve o vínculo empregatício reconhecido como cantor de forró. E ainda nessa edição tem uma entrevista com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Gleidson Gadelha. Nosso repórter Rafael Lopes conversou com ele sobre a rede de trabalho decente no sistema prisional. Então fique aí que o Justiça e Trabalho já começou. Uma campanha da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul está garantindo um novo recomeço para muitos trabalhadores do estado. É que com a enchente que assolou o povo gaúcho, o TRT da 4ª Região ficou com ações e audiências suspensas. Com isso, conciliadores de todo o país se juntaram em uma força-tarefa que recebeu o nome Conciliando Recomeçamos. O TRT-RN, mais uma vez, se solidarizou com o povo gaúcho. É que desde o início do mês de julho, uma dupla do Tribunal Potiguar participou da campanha Conciliando Recomeçamos, uma iniciativa do TRT e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A juíza Simone Jalil foi conciliadora voluntária pelo Rio Grande do Norte. Ela ainda conta que praticamente todos os tribunais do trabalho do país participaram da campanha com a atuação de magistrados locais. Eles não puderam participar da Semana Nacional de Conciliação, porque quando a semana aconteceu, estava no auge daquela situação de calamidade que o Rio Grande do Sul se encontrava. E uma forma que eles encontraram de recomeçar, eles resolveram fazer uma grande campanha de conciliação. Mas essa campanha dentro do Poder Judiciário, o próprio CNJ ele instituiu uma campanha nacional em que a gente poderia trabalhar de forma cooperativa com o Rio Grande do Sul. O CSJT também, o nosso Conselho Superior da Justiça do Trabalho também, e a partir daí eles tiveram essa ideia da gente começar com a conciliação. E aí todos os tribunais eles colocaram à disposição, não foi nada obrigatório, os tribunais, os magistrados que quisessem participar dessa campanha poderiam. Então eu me candidatei a participar, e convidei a Roberta lá do Sejusc também para me auxiliar. E é um projeto que eu acredito que todos os tribunais tenham participado, algum juiz de algum tribunal participou, e nós estamos tendo resultados boníssimos. O objetivo da campanha foi dar prosseguimento às conciliações que, por conta das enchentes no estado, precisaram ser paralisadas. As conciliações foram remotas e os ganhos à população enormes. Avalio excelente, sabe? A minha avaliação é excelente. Primeiro, porque teve uma participação, eu acredito que de todos os tribunais, né? Não teve nenhum tribunal que não tenha algum colega, não tenha se disponibilizado a ajudar nesse momento tão difícil. Segundo, eu senti assim que tanto das partes como dos advogados teve uma vontade de cooperar, de ajudar, sabe? O resultado de conciliações pelo que foi exposto, né, entre todos os colegas, que nós que participamos, fizemos grupos, né, para conversar. Então, resultados muito bons, valores muito altos que foram negociados e mais processos que foram resolvidos, né, trabalhadores que receberam, que a gente sentiu também muitos acordos com pagamentos, assim, com 15 dias, 20 dias. Então, para ajudar esses trabalhadores também que ficaram desempregados, porque o índice de desemprego, lógico, cresceu muito, muitas empresas fechando também em razão dessa catástrofe que atingiu o Rio Grande do Sul. Então, assim, diante de tudo isso, eu acho que o resultado melhor que a gente pode dizer foi essa união
do Poder Judiciário Trabalhista como um todo para resolver mais rapidamente processos através da conciliação. Os voluntários integram o Cadastro Nacional de Conciliadores do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT. Além disso, a atuação de cada um no mutirão foi autorizada pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do CSJT, o ministro Aloísio Correia da Veiga. É dinheiro que é injetado na economia. São os trabalhadores, como eu disse, que vão receber valores que talvez fosse demorar muito mais para receber. São as empresas que fecharam, que estão se organizando economicamente também, talvez para reabrir. Então, assim, é uma situação bem delicada que o Rio Grande do Sul passa, mas a força do povo gaúcho foi demonstrada nesse movimento em que todos parece que estão imbuídos daquela vontade de se recuperar. Vamos colaborar todos para, trazer de volta o Rio Grande do Sul. Eu tive a graça de uma advogada dizer que fazia tempo, nesse contexto todo, que ela não se sentia tão, eles usam lá um termo, acarinhada, abraçada, E ela sentiu isso da gente, sentiu isso do Poder Judiciário. É como se o Poder Judiciário todo estivesse se unindo num abraço, mostrando quanto todos nós, enquanto cidadãos, enquanto povo, numa união, conseguimos fazer a diferença. O TRT do Rio Grande do Norte tem trabalhado para identificar e acolher pessoas com as chamadas deficiências ocultas, que são condições nem sempre percebidas de imediato, mas que precisam de uma atenção diferenciada. Você já ouviu falar em deficiências ocultas? São aquelas condições que nem sempre são percebidas de imediato, como a surdez, o autismo, o TDAH, além de alguns tipos de câncer. Condições que precisam de uma atenção especial, mas que nem sempre são compreendidas. Deficiências ocultas são aquelas que a gente não consegue, à primeira vista, perceber. Então, são condições que muitas vezes elas precisam ser explicadas, conversadas com as outras pessoas, de algumas condições e limitações que aquela pessoa passa, E são condições que precisam também de uma atenção especial, como outras deficiências, Outras condições de saúde que a pessoa precisa de algum tratamento ou uma condição no ambiente para que ela possa estar bem, ou consiga desenvolver, por exemplo, suas atividades de uma forma mais plena. É por isso que, desde o ano passado, uma alteração no Estatuto da Pessoa com Deficiência instituiu o uso do cordão de fita com desenhos de girassóis para identificar pessoas com deficiências ocultas. Segundo a legislação, o uso do cordão é opcional e não usá-lo também não impede a pessoa com deficiência de ter os mesmos direitos e garantias previstos em lei. O uso do cordão também não substitui a apresentação de documento que comprove a deficiência, caso seja solicitado por atendente ou órgão competente. Para preparar as pessoas que trabalham no tribunal, tanto para o atendimento ao público externo, quanto para lidar com os indivíduos de cada equipe, o TRTRN tem realizado ações de capacitação. O objetivo é investir em um bom acolhimento a todas as pessoas que precisam da Justiça do Trabalho. Sim, o ano passado foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça um comitê todo voltado para a atenção das pessoas com deficiência. Isso implica que as pessoas que trabalham com a justiça, o corpo funcional, possa estar apto a atender essas pessoas com deficiência ou ter um olhar diferenciado. E, para isso, a Comissão de Prestação Jurisdicional também pretende indicar que haja ações de formação, tanto dos servidores e servidoras, como de sua própria magistratura, justamente para identificar e para que tenha, acima de tudo, o que a gente precisa é um olhar de maior compreensão. Então, é muito importante que as equipes de trabalho elas estejam preparadas, não só para receber fisicamente nos ambientes essas pessoas com necessidades e deficiências ocultas, mas elas também estejam realmente prontas para acolher, compreender, obter conhecimento sobre essas condições, a condição de cada um, para poder dar condições para que essas pessoas se desenvolvam, se sintam realmente incluídas no equipe de trabalho e produtivas.
Um sanfoneiro teve o vínculo empregatício reconhecido como cantor de forró. Carol Reis tem os detalhes. Pela decisão, a empresa deve anotar a carteira de trabalho do sanfoneiro e proceder ao pagamento de parcelas de salários retidos durante 8 meses de 2020, 13º salários proporcionais, férias, adicional noturno, depósitos do FGTS em todo o período do contrato, multas rescisórias e indenização substitutiva do seguro-desemprego. A produtora recorreu da decisão ao TRT-RN, alegando que o músico não mantinha vínculo empregatício com a empresa, por manter carreira solo com apresentações em outros projetos musicais, e refutou a jornada noturna fixada em 12 shows por mês, conforme a alegação do sanfoneiro, contestando o pagamento de indenização substitutiva do seguro-desemprego ao trabalhador. No entanto, o desembargador José Barbosa Filho, relator do recurso no tribunal, negou o pedido de ausência de vínculo empregatício com o sanfoneiro, apresentado pela produtora, com base nos depoimentos das testemunhas prestadas no processo. E também pelo fato de que a empresa não demonstrou com provas tal ausência. Segundo o desembargador, o músico, abre aspas, prestou serviços para o reclamado de forma pessoal, direta e habitual, sem jamais ter se ausentado ou substituído por outro músico, havendo também notícia de que, se não comparecesse, já seria substituído pelo reclamado na próxima apresentação, o que muito se aproxima de imposição de penalidade em caso de ausência, fecha aspas. Vamos para o intervalo. Na volta tem uma entrevista com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Gleidson Gadelha. Nossa equipe conversou com ele sobre a rede de trabalho decente no sistema prisional. É já, não sai daí. E a nossa entrevista da semana é com o Dr. Gleidson Gadelha, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui do Rio Grande do Norte. E a gente vai conversar um pouco sobre a Rede Potiguar de Trabalho Decente e Atração de Empresas, que visa a promoção de trabalho no sistema prisional aqui do Rio Grande do Norte. Antes de qualquer coisa, Dr. Gleidson, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso programa Justiça e Trabalho, viu? Muito obrigado. Me sinto muito bem aqui com vocês. Dr. Gleidson, para a gente começar a nossa entrevista, eu acho interessante explicar o que é que significa essa rede, né? Rede Potiguar de Trabalho Decente e Atração de Empresas. Como é que se formou essa rede e quais são os objetivos dela? Na verdade, o que nós fizemos? Nós juntamos instituições que têm a mesma finalidade, que é tratar em algum momento do trabalho e da condição das pessoas no sistema prisional. E nós organizamos isso para que cada uma dê o que tem de melhor. E essas instituições, dentro da sua capacidade, da sua expertise, disseram, olha, nós estamos prontas para interagir, para que essas pessoas tenham uma formação, uma capacitação de qualidade, para que, vendo a vocação de cada setor econômico, a gente consiga dar a essas pessoas a melhor qualificação possível para que elas, durante o momento de privação e depois, principalmente, tenham acesso ao mundo do trabalho. Que bacana. Ou seja, essas pessoas que vão ser direcionadas para essas empresas, além de reforçar o time dessas empresas, ainda chegam com a qualificação de primeira linha, não é isso? Algumas qualificações que serão dadas a essas pessoas são qualificações extremamente raras, né? A área de agronegócio, né? Alguns tipos de serviço, são cursos pensados especificamente conforme a necessidade do mercado. Então, eles já saem com uma vantagem sobre isso. Por isso, a nossa preocupação de envolver tanta gente. Outra coisa que nós queremos é atrair empresas, porque não adianta você ter trabalho sem ter um local para prestá-los de maneira digna. Então, utilizando os benefícios da lei, nós podemos pensar para grupos de empresas ou empresas específicas, benefícios fiscais, benefícios trabalhistas. Nós já entramos com valores, com destinações que já estão sendo criados, construídos galpões para servirem de base para qualificar as pessoas. Então, além de tudo, você ainda dá alguma infraestrutura que atrai essas empresas. Por isso, não é só uma rede de criação do sistema prisional, de trabalho decente, é também de atração de empresas. O mais interessante da gente citar aqui também é que o TRT está dentro, né, dessa equipe multidisciplinar, se a gente puder chamar assim, né? Inclusive, nós já fizemos uma matéria aqui
com uma dessas pessoas que teve a oportunidade de trabalhar aqui por um tempo. Inclusive foi um exemplo a nível nacional levado para Brasília. Como é que o senhor vê essa porta que se abre para essas pessoas e o que é que a experiência de vocês tem mostrado em termos de resultados positivos? Primeiro, a questão do TRT. O TRT está em todos os momentos, na verdade. Não é? O TRT não está acompanhando, ele é um dos protagonistas desse processo. Primeiro, devido à questão das condenações advirem de condenações judiciais. Ou seja, a gente trouxe questões para cá, o tribunal apreciou essas questões e ele deu a condenação. Há uma legitimidade. Também porque o tribunal serve de ambiente onde essas pessoas são socializadas ou ressocializadas. Essas pessoas vieram aqui, por exemplo, ao tribunal, foram ressocializadas, nós não temos nenhum incidente que desabone essa experiência, pelo contrário, e com certeza sai para o mundo do trabalho tendo uma experiência, tendo uma nova perspectiva. Nós mudamos a cabeça das pessoas não só da perspectiva financeira, mas também da perspectiva da dignidade. Quando você tem um ambiente desse para trabalhar, você vê que o mundo não é só crime, que na verdade você pode ter acesso a um mundo sem limites para você pensar e para crescer. Que bacana. Dr. Gleidson, quais as expectativas futuras para a rede? Ampliar o trabalho com certeza, né? Com certeza. A gente começa já com o privilégio de ter uma rede muito qualificada, mas com valores concretos, monetários inclusive. Alguns milhões de reais foram injetados para iniciar. Nós não temos só conversa, né? Como diria, a gente tem a possibilidade de criar atos concretos. Os projetos estão andando. A nossa grande preocupação é mostrar os resultados dessa rede, dessa interação, para que outros valores e outros projetos se agreguem. Então, à medida que a gente vai andando, à medida que a gente se faz com resultados, é possível que apareçam perspectivas que hoje a gente nem conhece, mas todas com a mesma finalidade de criar para a pessoa, para cada uma dessas pessoas, um caminho menos doloroso, né? Um caminho que a gente consiga verdadeiramente ressocializá-los numa perspectiva humana e não excluí-los e criar um problema para eles e para a sociedade. Ok. Dr. Gleidson, mais uma vez gostaria de agradecer a presença do senhor aqui, falando dessa pauta tão importante para o entendimento da população no geral, viu? Sou eu que agradeço, estamos à disposição. Quando quiserem, só é mandar, ordenar que eu apareço. Tá, ok. Muito obrigado. O programa Justiça e Trabalho desta semana fica por aqui. Continue por dentro da atuação do TRT 21 através do nosso site, do canal do YouTube e das redes sociais do Tribunal. Até a próxima edição.